Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast. Gente, eu tô até emocionada e tô com um pouco de medo, porque hoje eu tô aqui para entrevistar a doutora Alessandra Vidotto, que ela é mestre, doutorado, enfim, o currículo dela é tão extenso que eu vou ter que pedir a ajuda dela aqui para falar. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Luca, e Um você? prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu. Eu te acompanho nas redes sociais lá e eu adoro as coisas que você posta. Que bom, Luca, eu fico muito feliz. Eu comecei uma divulgação recente nas minhas redes, né? É? Então, agora que eu vou começar a investir mais, a divulgar mais, mas eu fico feliz de você estar gostando do conteúdo. Ah, legal. Então vamos falar um pouquinho do seu currículo? Claro. Vamos lá, me fala. Eu fiz Ciências Biológicas na Unesp, cursei mestrado em Genética também pela Unesp. Mestrado em Genética, que loucura. E a minha formação toda, desde a graduação, foi bem voltada para a genética, porque é muito forte lá na Unesp, né, a genética humana. E eu tinha muita vontade de trabalhar com câncer desde quando eu entrei na faculdade. Então, a minha formação foi muito voltada para a genética humana, desde o início. Aí, na sequência, eu fiz o doutorado em Ciências da Saúde, lá pela FAMERP. E aí, durante o meu mestrado e meu doutorado, eu trabalhei 10 anos com câncer de cabeça e pescoço. Então, eu tive a oportunidade de ficar em ambulatório com os pacientes, em centro cirúrgico, coletando as amostras. Foi uma experiência bem rica para mim. Com certeza. E aí, após esse término, né, do meu doutorado, eu fui convidada para desenvolver essa linha de pesquisa que eu trabalhei com proteômica, que é uma análise global de proteínas, né, para desenvolver essa abordagem no laboratório de referência em virologia lá da FAMERP. Desculpe. E aí eu trabalhei alguns anos com virologia, né, com alguns vírus que são importantes aqui no nosso estado. Então, eu vim trabalhando, né, toda a minha formação científica com doenças humanas. Primeiro com câncer de cabeça e pescoço, depois com algumas viroses. Tive a oportunidade também de orientar um médico que desenvolveu o doutorado com cirurgia plástica pós-bariátrica, porque ele percebia uma diferença importante na constituição da pele, né, após a cirurgia bariátrica. Foi um trabalho bem importante, que me deixou muito feliz. Nossa, que legal. Eu falo que foram 2 partos em uma semana. A defesa dele foi na sexta-feira, defesa de doutorado, e a minha filha nasceu no domingo. Então, foram 2 partos numa semana, né, foi bem... Você sempre gostou de estudar, né? Luca, é muito interessante a minha história, porque eu comecei a gostar de estudar no cursinho, tá? Eu nunca fui uma boa aluna. Eu, quando criança, eu tinha déficit de atenção. Ai, meus netos têm esperança aí. Então, para quem está me ouvindo, eu, quando criança e quando jovem, até pouco tempo, eu tinha déficit de atenção. Então, eu desenvolvi a minha técnica de estudar. E assim, o déficit de atenção nunca me impediu de fazer o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. E eu tinha muita facilidade em aprender, eu tenho até hoje. Então, assim, eu aprendi a desenvolver a minha forma para ser o mais efetiva possível no estudo, ao ponto, assim, de eu ler uma vez e se eu tivesse que tirar 10 na prova, eu tirava, mesmo com o déficit de atenção. E eu fui melhorando muito essa questão com a yoga, meditação, e depois com uma prática integrativa, que é a barra de Axis, né, que me auxiliou muito. Hoje eu praticamente não tenho sinal nenhum de déficit de atenção. E então eu comecei a estudar mesmo de forma mais intensa no cursinho, para a graduação. E o meu diferencial, o meu grande diferencial foi quando eu entrei na pós-graduação. Aí sim eu fiz a diferença na minha vida, porque era realmente o que eu queria. E eu me dediquei muito, de verdade. Nossa, que espetáculo. E me fala, vamos falar um pouco das terapias. Já faz algum tempo, Luca, que eu venho sentindo no meu coração que o que eu sempre estudei dentro da ciência, né, todas as minhas linhas de pesquisa,
parecia que não fazia muito mais sentido para mim. Isso veio depois do nascimento da minha filha, né, da minha gestação. Então, para vocês terem uma ideia, o pesado era genética humana, mas eu estudei muito biologia molecular, biologia celular, bioquímica. Então, eu fui estudando várias áreas para desenvolver todo o meu estudo, né, toda a minha pesquisa. E há mais ou menos 15 anos eu comecei também a estudar algumas terapias para olhar para Há 15 anos. há mais ou menos 15 anos. Faz tempo. A minha pós-graduação eu comecei em 2002, então eu estou completando 22 anos, né? Mas durante a graduação eu já fazia pesquisa, então eu estou com uns 25 anos de ciência na minha carreira, né? E as terapias eu comecei a estudar há mais ou menos 15 anos para questões minhas. Então, eu nasci com uma dermatite atópica, então eu tinha muita alergia de pele. E eu vim durante a minha vida com algumas questões, né, que eu sempre gostava de buscar além do que a medicina convencional trazia, né? Então, eu falo que eu sempre conheci as práticas integrativas complementares em saúde, mesmo sem saber que elas existiam. Então, há 15 anos eu comecei a estudar, principalmente a constelação familiar, que era algo que eu achava muito interessante. Para quem é pós-graduado em genética, constelação familiar é tudo. Eu achava muito interessante. O primeiro livro que eu li sobre constelação familiar, olha que loucura. Eu cheguei numa terapeuta que vinha aqui em Rio Preto e falei assim, eu sei fazer isso. Ela olhou para mim assim, como você sabe fazer isso? Eu falei, eu sinto que eu sei fazer isso. Ela falou assim, não, você precisa de uma formação. Então, parecia que aquele ambiente já fazia parte de mim. Foi muito interessante, sabe? E aí, quando eu comecei a estudar mesmo profundamente, fui fazer a minha formação, esse meu olhar de cientista, que é um olhar crítico, muito observador, fez muita diferença na minha formação. Porque eu olhava e eu percebia tudo o que estava acontecendo ali durante a constelação, né, no campo morfogenético, e eu tinha muita facilidade para estudar, então durante a minha formação eu fui fazendo outros cursos, eu fui lendo muito mais. Então eu falo que praticamente em um ano que eu fiz a minha formação, 1 ano e meio, eu fiz 1 ano e meio em 10. Foi muito intenso. Você fez 10 em 1 ano e meio. Isso. E foi muito importante porque ali eu percebi que existia um horizonte muito bonito que eu poderia trazer benefícios, contribuições com o que eu já tinha de experiência dentro da ciência com essas práticas integrativas complementares em saúde, que eu vou chamar de PICs agora, tá? PICs para ficar mais simples, né? E aí, Luca, há 5 anos, eu senti que eu precisava fazer algo nesse sentido. Juntar a ciência com essas práticas, né? Com as terapias que eu já vinha trabalhando aí de forma particular no meu consultório, né? Então, foi uma caminhada de 5 anos e esse ano realmente eu consegui bater o martelo para conseguir uma transferência lá na minha instituição para conseguir realmente iniciar esse projeto. Então, estou num período de transferência para colocar em prática esse meu propósito de vida. E quais são essas terapias? Integrativas? São práticas integrativas, isso. E a gente fala práticas integrativas complementares em saúde, isso é muito importante, né, que os seus ouvintes, né, quem te acompanham, tenham essa percepção bem clara. Por que elas chamam complementares? Porque a gente nunca vai indicar que uma pessoa deixe de fazer o tratamento. Isso, abandone um tratamento convencional ou não procure um tratamento convencional para só fazer terapia com essas práticas. Muito pelo contrário. Muitas pessoas que me buscam falam, olha, é importante você buscar um médico dessa especialidade para te auxiliar, é importante. Então, existe essa orientação e essas práticas, elas vêm como um complemento de um tratamento convencional, principalmente trazendo qualidade de vida, né? Quando existe essa necessidade de um tratamento, né? Então,
é um trabalho que vem sendo realizado já em muitos centros de pesquisa. Porque você acredita que a ciência trata, vamos fazer a grosso modo, assim, trata o corpo. E essas terapias tratam como um todo, além do corpo. É mais ou menos isso? Você falou assim, a ciência, na verdade, a ciência ela vem trazer as comprovações de que algo funciona, de que algo é efetivo. Tá. E esse é o meu objetivo de vida agora, comprovar que essas práticas realmente são efetivas, né? Agora, o que eu falo é que muitas vezes, principalmente dependendo do que a pessoa tem, né? A medicina convencional, ela pode olhar para um órgão, para uma questão, e não de forma integrativa, de forma integral. E essas práticas, elas foram, inclusive, adicionadas ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, porque elas olham com essa visão integral. Elas tratam a saúde emocional, a saúde mental, a saúde física também. Então, é um olhar integrativo que essas práticas podem trazer. Essas práticas que você fala são a constelação, o reiki, que eu vi lá, eu comecei a conversar com você porque eu vi o reiki, né? Sim. Eu sou reikiana, então... E você sabe que depois que eu vi aquilo, eu comecei a utilizar mais o reiki para mim. E eu vi que funciona. Claro que sim. Impressionante. Eu falo que na minha casa, o espeto... a gente fala, né? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Não, na minha casa, o espeto realmente é de ferro. Porque você utiliza sempre. Sim. Antes de começar a atender, eu busquei as formações para colocar em prática comigo, com a minha família, com as pessoas próximas. E eu, inclusive, só trabalho com as práticas que eu percebi que trouxeram um resultado efetivo, que, assim, realmente fizeram a diferença. Eu conheço muitas práticas integrativas, eu conheço muitas abordagens, mas eu realmente só trabalho com aquelas que eu percebi uma diferença importante. Quais são elas? A constelação familiar e a constelação organizacional, que é aquela constelação voltada a empresas. Você faz isso? Faço. Depois nós vamos falar dela, como funciona para a empresa. É super interessante, Luca. Eu tenho resultados, assim, bem importantes, tá? Eu trabalho também com o reiki, eu gosto muito do reiki, eu sou mestre em reiki, então eu também dou formação, dou cursos para quem tem interesse em entrar, né, nesse campo. Trabalho também com uma prática integrativa que chama barras de axis. E junto com as barras de axis, tem muitos processos terapêuticos que a gente pode utilizar. A barra de axis não é aquela que a gente fica com o fone de ouvido, não. Aquela é o código de barra. São pontos que a gente trabalha na cabeça com toques suaves, como se fossem pontos de acupuntura, que são ficam aqui na cabeça, 32 pontos, que a gente acessa com toques suaves com os dedos. E essa ferramenta é uma ferramenta muito importante para trauma, para pessoas que têm questões com depressão, insônia, é muito efetivo, tá? Tem uma gama de aplicações, mas eu gosto muito para questões assim emocionais, para trauma. Inclusive, quando eu conheci, né, a barra de axis, foi porque eu estava vivenciando um estresse pós-traumático, logo pós-parto. Minha filha teve um engasgo com leite materno. Foi muito sério, eu tive que fazer a manobra para ela voltar. E aí eu fiquei assim muito mal, ganhei uma sessão e eu saí daquele quadro de estresse pós-traumático de forma muito rápida. Naquela semana que eu ganhei aquela sessão, eu já vi diferença. E foi tão importante para mim aquela sessão, porque eu pude lembrar de traumas de infância que eu tinha esquecido. E aí eu fui olhar para aquilo, tratar. Então, assim, eu falo que tudo que eu trabalho, eu testei em mim, em pessoas próximas e vi resultados. Isso é importante. Então, eu trabalho com essas 3 práticas e mais com a meditação. Inclusive, eu estou iniciando um projeto importante com o Centro de Pesquisa e Saúde de São Paulo, que é
bem conhecido, referência. Eles me convidaram para iniciar um projeto lá com eles de meditação, né? Que também é uma prática integrativa. Então, basicamente, são essas 4 práticas que eu trabalho, mas eu tenho conhecimento de algumas outras que eu trago, às vezes, eventualmente, né, um conhecimento que agrega naquele trabalho que eu faço, mas eu trabalho com várias ferramentas de fala que auxiliam nos atendimentos, por exemplo, comunicação não violenta, uma técnica de meditação que é o Mindfulness, que é bem efetivo e está sendo bem divulgado também mais Como recentemente. Mindfulness, que significa atenção plena. A gente foca a nossa atenção em algum ponto naquele momento que a gente está meditando. E também para qualquer atividade que a gente faça durante o dia. Então, a gente tem como ficar em atenção plena desenvolvendo as nossas atividades diárias. E isso traz uma mudança significativa, principalmente para qualidade de sono, para saúde emocional, saúde mental. Tá. Então, Luca, basicamente são essas as práticas que eu trabalho, né? E sempre, durante os meus atendimentos, eu trago ali uma ferramenta no atendimento e para a pessoa também continuar realizando, né, algum tipo de exercício, de prática em casa, para potencializar o que a gente trabalha em consultório. Então, me explica uma coisa. Você tem um consultório, uma clínica. Eu não tenho uma clínica, tem um né? consultório. Sim, uma sala de Daí, atendimento. eu marco uma consulta com você. Em que situação? Muitas pessoas me procuram, por exemplo, atendimento de casal. Sou muito procurada. Então, eu marco um horário com aquele casal. Fazer a constelação. Não. Primeiro, eu busco entender o que está acontecendo com aquele casal. Então, numa primeira sessão, quando a pessoa me busca com um objetivo como esse, né, atendimento de casal, eu converso com os dois, eu entendo o que está acontecendo e aí eu oriento um melhor caminho terapêutico para que aquele casal tenha o maior benefício de forma mais rápida. Então, às vezes, eu tenho que marcar outras sessões entre o casal, né? Tá. Casal juntos. Muitas vezes eu preciso que um ou outro passe pelo atendimento individual e aí eu posso orientar, olha, você precisa de uma constelação ou os dois precisam de constelação ou qualquer outra ferramenta que eu trago sempre no atendimento. Tá. Eu faço isso também. A mãe me procura, meu filho tem questão com aprendizado ou sou muito procurada também, espectro autista. Então, eu sempre oriento já, se a pessoa me busca com objetivo, o que a gente poderia fazer para trazer aquele resultado mais rápido possível. E como que essas pessoas te descobrem? Algum médico indica? Eu sou indicada por alguns médicos aqui em Rio Preto, por alguns profissionais. Eu tenho uma indicação importante pelas pessoas que eu atendo. Então, eu sou muito indicada já por quem eu atendo. E eu tenho uma pessoa que fez uma divulgação importante para mim. Então, eu sou muito procurada no Google Meu Negócio. Eu sou uma das terapeutas, assim, melhor avaliada aqui em Rio Preto. Legal, legal. Então, esse trabalho é um trabalho... Porque eu vejo, por exemplo, quando você está falando, eu falo, nossa, fulano precisava ir lá. Nossa, o ciclano precisava ir lá. Então, e daí eu falo, gente... Sim. O maior fluxo vem pelo Google Meu Negócio, tá? Por quê? Como eu te disse, eu comecei a divulgar nas redes sociais há pouco tempo. Então, eu não tenho ainda uma ampla divulgação como muitos outros profissionais têm. Mas isso já está aumentando. Então, eu já tenho conseguido procura pelo Instagram, pelo YouTube. Então, já vem acontecendo essa procura pelas redes sociais também. Me fala uma coisa, vamos porque nós temos tempo, fica sossegado. Esse negócio de constelação empresarial, fala um minuto para mim sobre isso, que eu fiquei muito curiosa. É muito interessante. A empresa te contrata? Podem ter 2 tipos de trabalho, tá? Inclusive, né, em empresas, eu faço também um trabalho de assessoria
para melhorar a qualidade social dentro da empresa. Então, eu levo práticas para os chefes, para os gestores e para os servidores, né, para os trabalhadores, para ter ali um melhor ambiente. Então, eu levo práticas, essas práticas, né, meditação, que auxiliam. Então, esse é um trabalho bem interessante também, que eu tenho um olhar ali bem sensível para o que a empresa precisa. E muitas vezes a empresa precisa de uma constelação organizacional. Como funciona? Existem algumas multinacionais que passam por fusão. E aí existe um estudo importante sobre isso dentro da constelação organizacional, que percebe a necessidade de fazer um trabalho para aquela empresa inicial, para os fundadores da empresa e depois para os sucessores. Por quê? Quando não existe aquele trabalho de colocar cada pessoa com a sua importância no lugar e ter aquele reconhecimento, é como se a empresa não ficasse apta para seguir e conseguir o seu melhor resultado. Então, eu sou buscada, por exemplo, por pessoas que estão com questões de não ter a produtividade que precisam na empresa, de não conseguir crescer, ou de abrir e fechar empresas. E aí, quando a gente olha numa constelação organizacional, muitas vezes tem trabalhadores que saíram de forma que não poderiam ter saído, então, com desacordos, ou chefes que não estão naquele lugar de gestão, que não estão atuando como precisava, funcionários que querem tomar frente, que querem passar por cima do que a gente chama na constelação de hierarquia. Isso é muito importante. Precisa ter uma hierarquia a ser respeitada dentro de uma empresa, com papéis muito bem desenvolvidos. Então, isso é essencial para que a empresa cresça. O que acontece muitas vezes também, Luca, isso é muito interessante, tragédias que ocorrem na empresa, ou situações muito tristes ou dramáticas, podem trazer repercussões negativas que podem ser melhoradas assim, de forma efetiva com uma constelação organizacional. Pode ser feita, inclusive, dentro da empresa, uma constelação em grupo, para que todos ali consigam entender o que está acontecendo, né? Qual é a dinâmica que está acontecendo na empresa. Vou trazer um exemplo para você perceber, para ficar mais claro. Eu estou adorando, porque às vezes a gente acha, eu errei nisso, eu errei naquilo, e na verdade é todo um conjunto. É um contexto. Inclusive tem alguns prédios aqui em Rio Preto que eu percebo assim, que abrem segmentos que são super interessantes e que sempre abre e fecha e fica mudando ali, né? Então eu sempre me questiono, o que será que aconteceu? Falar que aquele lugar era não sei o quê, né? Eu nem falo dessa questão assim de espiritualidade, nada disso, mas o que aconteceu naquele prédio, o que aconteceu ali naquela primeira empresa que começou naquele local, que vem trazendo essa repetição de algo que não cresce como poderia. Então, eu até tenho um exemplo aqui, que depois a gente pode conversar, eu não... Acho que melhor não divulgar, mas assim, eu fico questionando como poderia auxiliar uma constelação organizacional ali. Mas eu vou te dar um exemplo, tá? Eu fui procurada por um diretor de uma empresa que estava passando por muitas questões, principalmente na justiça, né? Muitos trabalhadores que levam na justiça, né? É uma questão que é complicada. E aí, o que a gente percebeu na constelação é que vinham situações de muito tempo, de quando começou, de quando fundou, e os funcionários atuais tinham medo da atualização, do que a modernidade poderia trazer dentro daquela empresa.
Então, quando a gente realizou a constelação, foi feito um movimento para olhar o quanto a modernidade, o quanto as ferramentas, essas práticas da atualidade podem auxiliar, inclusive, para melhorar o trabalho daquele funcionário, né? E aí, quando foi para o final, né, foi finalizando a constelação, os funcionários que não estavam ali de forma tranquila com aquela modernidade, ficaram se sentindo tão aliviados com o que poderia acontecer no novo cenário da empresa, né? Que eles falaram assim, ai, nem acredito que é isso que vai trazer para a gente. Então, eu acho muito interessante. Ai, muito legal. Sim. Muito legal. E, por exemplo, se a pessoa está doente, ela vai no teu consultório, você utiliza essas terapias para ajudar no tratamento que ela está fazendo para a saúde? Sim. Essas práticas sempre auxiliam, tá? Eu entendo o que está acontecendo, eu sempre faço ali uma busca importante da vida daquela pessoa, do sistema familiar dela, do que aconteceu com os pais, agora falando já da constelação familiar, né? Porque às vezes uma doença, ela começa a ser desenvolvida por uma mágoa importante. Inclusive, quando eu trabalhava com câncer de cabeça e pescoço, eu já observava isso nos prontuários, eu já via... Isso, câncer é uma mágoa. Eu já via alguns traumas importantes que eram relatados ali em alguns prontuários, e aí eu percebia que fazia diferença, inclusive no tratamento convencional, sabe? Como a pessoa olhava para aquilo que aconteceu na vida dela, como ela ressignificava e como o tratamento decorria depois daquilo. E isso fica normalmente ali anotado no prontuário. Então, quando eu já fazia a minha pesquisa, né, no meu mestrado e doutorado, eu já tinha esse olhar. O que aconteceu com essa pessoa? Sempre tinha algo importante. Né? Então, eu sempre costumo dizer que quando a pessoa teve um trauma, em algum momento, uma perda, algo que foi brusco, drástico, dali em diante, realmente pode começar a se desenvolver algum tipo de doença, alguma questão física. E o câncer é uma delas? Na minha experiência, sim. Na minha opinião, Eu não posso aqui ser assim, eu preciso ser cuidadosa de dizer que o que eu venho observando, tanto na minha pesquisa, quando eu estava no mestrado e doutorado, enquanto na minha prática como terapêutica, eu vejo isso. Sempre tem um momento que aconteceu algo, ou com aquela pessoa, ou com uma pessoa próxima. O pai, a mãe, o filho, o marido, um antepassado próximo. Então, a constelação olha muito para isso e é o que eu mais observo na minha prática, Luca. Nossa, eu estou adorando. Quer dizer que o teu leque de atendimento é enorme. Não é? Sim, eu vim assim ampliando, né, para oferecer o maior benefício possível para aquela pessoa que me procura. E eu acredito que o meu grande diferencial é que eu sempre trago uma explicação do que a ciência fala. Ou pelo menos, olha, a genética fala isso, a biologia celular fala isso, ou a fisiologia fala isso. E quando eu trago esse tipo de explicação, a pessoa que eu atendo fala assim, ai, nossa, então agora tudo está fazendo sentido, eu estou entendendo o que está acontecendo comigo. Não é simplesmente, olha, você precisa trazer uma mudança, fazer algo importante, senão você vai continuar, né, nesse cenário, com essas questões. É muito complicado falar isso para a pessoa, sem ela entender, sem fazer sentido para ela buscar e falar assim, não, eu realmente preciso fazer algo diferente por mim ou pela minha família. Nós estamos terminando, mas eu tenho uma curiosidade. Eu sou, né,
curiosa. Que ótimo. Biologia celular, o que é isso? Biologia celular é uma área de estudo que a pessoa busca entendimento do que está acontecendo com as células, com o tecido que tem em volta, com todo o corpo, Tá. mas com um olhar voltado Científico. para as células e científico. Isso. Então, só para você ter uma ideia, quando eu trabalhava com câncer de cabeça e pescoço, no meu doutorado, eu comecei a dar aula na UEL, como um professor convidado lá na UEL, né? E qual era a disciplina que eu ministrava? Biologia celular. E eu tive que estudar muito para dar aula. Quando eu estava finalizando o meu doutorado com aquele conhecimento da biologia celular, tudo o que eu sabia já da genética e da biologia molecular, que é o estudo das moléculas, a biologia celular, ela fez assim, com o meu trabalho. Ela conseguiu englobar tudo, porque a biologia celular, ela olha de forma bem geral para o que está acontecendo. Porque tudo que acontece na vida da gente, a nossa célula sente. Sentem. E ela tem uma reação X. Sim. Inclusive, o Reiki fala isso. Energeticamente, o nosso corpo e as nossas células estão sentindo tudo, porque tudo é energia. E tudo quando a gente olha, né, com esse olhar voltado para a energia, a gente começa a entender como as células são importantes no nosso corpo e a partir de uma diferença, uma mudança em uma célula, uma mutação em uma célula, começa a desenvolver um processo tumorigênico, que é para desenvolver um tumor. Né? Então, o câncer, ele é iniciado a partir de uma mudança em uma célula, uma mutação em uma célula, que aí vão acontecendo outras modificações e crescimento celular até desenvolver aquela massa tumoral. Inclusive, quando um tumor que está lá localizado in situ, né, naquele local, pode ser desenvolvido, né, células desse tumor se desprendem dele e vão para um outro sítio anatômico, para um outro tecido, isso é estudado também na biologia celular, perda de adesão entre as células. Então, nossa, que maluco! É muito interessante. Eu gosto muito dessa área e, inclusive, existem doenças de pele que são causadas pela diminuição dessa adesão celular, Luca. Então, quando eu tenho esse conhecimento e levo isso para o meu atendimento com uma pessoa que vem com alguma questão, a pessoa fala assim, nossa, então isso aconteceu comigo? Então, tem uma questão lá emocional ou mental. Então, foi isso que aconteceu? Porque eu sempre trago um olhar da ciência e dessas áreas que eu caminhei durante a minha carreira toda, né, até hoje. E me fala uma coisa, você está com um projeto novo agora? Eu estou com um projeto novo. Eu espero em breve voltar aqui para divulgar, eu quero que você volte, Luca. porque eu tenho milhões de perguntas que vai ficar para a próxima. Sim, eu falo que agora eu realmente estou iniciando o que eu falo que é o meu propósito de vida. Que é iniciar todo esse conhecimento, né, que eu tenho com a ciência, com as práticas integrativas, com as PICs. Então, eu estou iniciando um projeto nessa área, tá? Vai ser um projeto bem grande, bem bonito, que vai poder auxiliar um grande número de pessoas, a população como um todo, nas 3 áreas, né? Que a gente chama ensino, ensino, pesquisa e extensão. Tá. Então, em breve, eu venho trazer mais novidades aqui para você. Bom, então agora já passamos o nosso tempo, estouramos. Queria que você deixasse uma mensagem para os meus seguidores aqui, ó. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha trajetória e dizendo, né, como eu posso contribuir
com vocês. Eu vou estar à disposição no que vocês precisarem. Eu vou pôr na legenda, telefone, endereço, tudo certinho. E o que eu gosto de dizer, Luca, é que eu sempre agendo o mínimo possível de sessões que aquela pessoa precisa para ela buscar o resultado que ela busca. Então, assim, eu sempre trago, né, formas da pessoa buscar a sua melhor versão, buscar qualidade de vida e fazer a diferença na vida dela e na vida das pessoas que ela ama, né? Então, isso é o que eu sempre trago no meu coração. É o mais importante. Eu faço tudo o que eu faço com muito amor. Por isso que você tem esse sucesso todo. Agradeço muito, Luca. Foi ótimo, tá? Foi um prazer para mim. Vou encerrar, então, tá? Gente, eu adorei essa entrevista. Eu mando para 5.000 pessoas. Se você recebeu essa entrevista pelo WhatsApp, manda para aquela pessoa, para aquela teu familiar que você acha que está precisando ouvir isso, que está buscando uma solução, muitas vezes, para um nível, porque aqui os problemas podem ser vários, né? Sim, sim. E manda para ela ouvir. Essa entrevista vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube e no Spotify. Então, vai lá, dá um like e, por favor, se inscreve no nosso canal, tá bom? Beijo!